Oi, seja bem-vindo ao canal Pit Exatas. Eu sou a Priscila, a Pit, e esse canal tem como objetivo te ensinar matemática e física de uma forma fácil. No vídeo de hoje você vai aprender a encontrar o conjunto dos divisores de um número e através deles a encontrar o MDC, o máximo divisor comum entre os números. Se você gostar desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no meu canal. Vem comigo! Para iniciar, nós precisamos entender como é que a gente reconhece o divisor de um número. Quando que um número é divisor de outro número? Então, o conjunto dos divisores de um número é composto por todos os números que dividem esse número com uma divisão exata. Se você não lembra ou se você não sabe o que é uma divisão exata é quando o resto é zero. Então, sempre que nós temos numa divisão o resto zero, essa divisão ela é dita uma divisão exata. Então, sempre que um número dividir outro número e der resto zero, nós dizemos que este número é divisor do outro número. Então, eu peguei aqui dois exemplos. 32 dividido por 2 e 32 divididos por 3. Nós vamos verificar se o número 2 é divisor do 32 e se o número 3 é divisor do 32. Então, para a gente fazer essa verificação, vamos fazer a divisão. Para dividir o 32 por 2, da forma mais simples, nós vamos pegar o 3, que vai dar uma vez, 1 vezes 2, 2, vai sobrar 1, desce o 2, 12. 2 vezes 6 é 12, então vai dar 6 vezes, que vai dar 12, e que vamos ter aqui um resto zero. Então, nós podemos dizer que o número 2 é divisor de 32. Agora, vamos verificar se o número 3 é divisor de 32. Pegamos o 3, dá uma vez, que vai dar 3, que sobra 0. Baixamos o 2. Não dá para dividir. Quando um número não dá para dividir, nós colocamos um 0 no quociente. E essa divisão vai ficar com o resto 2. Se tem resto, não é divisor. Então, o 32 não é divisível por 3. Então, o 3 não é divisor do 32, tá? Então, aqui nós dizemos que não é divisor. O 3 não é divisor do 32. Então, essa é a forma como nós vamos reconhecer quando o número é divisor ou não de outro número. Segunda regrinha que nós temos que saber a respeito dos divisores. O conjunto dos divisores é um conjunto finito. Isso quer dizer que o conjunto dos divisores tem fim. Existem números certos de divisores para cada número, tá? Terceira regra, o número 1 é divisor de todos os números. Então, quando nós vamos escrever o conjunto dos divisores de um número, nós começamos sempre pelo número 1. Ele é sempre o primeiro divisor de todos os números. Quarta regra, não existe divisão por zero. Então, se eu pegar 5 dividido por zero, não existe. 3 dividido por zero, não existe. É só a gente pensar assim, ó. Eu quero dividir 5 balas para nenhuma criança. Como é que você quer dividir 5 balas se não existem crianças? Você quer dividir 5 balas para nada? Não existe essa divisão. Não tem como dividir por nada. Então, não existe divisão por zero, tá bom? Quinta regra, importante. Todo número é divisível por ele mesmo. Todo número é divisor dele mesmo. Então, quando nós formos escrever o conjunto dos divisores, nós não podemos esquecer que o último divisor vai ser sempre ele mesmo. Então, tem uma regrinha também fácil de gravar, né? O primeiro divisor de um número é sempre o número 1 e o último divisor de um número é sempre ele mesmo. E aí, ali no meio, entre o 1 e entre ele mesmo, nós vamos ter alguns outros divisores. Então, vamos lá. Vamos escrever, então, o conjunto dos divisores de 3, de 8, de 15 e de 36. Como nós vamos escrever o conjunto dos divisores, e todos os conjuntos são representados entre chaves. Então, vamos lá, vamos fazer umas chaves. Bom, os divisores de 3. O 1 é divisor de todos, e o próprio 3. Lembrando que o número 3 é um número primo, então ele só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Vamos escrever os divisores de 8. O 8 é um número par, então ele divide por 2. Ele não divide por 3. Ele está na tabuada do 4. Não está na tabuada do 5, porque os divisores de 5 são números... A tabuada do 5 acaba com 0 e com 5, então o 8 não está. O 6 também não, o 7 também não, e o próprio 8. Então, vejam que
O primeiro divisor é 1 e o último é o 8. Então, 1 e ele mesmo. E no meio nós temos alguns divisores. Lembrando que o 8 é um número composto, porque ele tem mais de 2 divisores. Vamos ver os divisores de 15. 1 não é par, então o 2 não é divisor. O 3, ele está na tabuada, o 15 está na tabuada do 3. Então, é divisível por 3. Não é divisível por 4, é divisível por 5, porque tem final 5. Não está na tabuada do 6, nem na do 7, nem na do 8, nem na do 9, nem na do 10, nem na do 11, nem na do 12, nem na do 13. Está no próprio 15. 36. 1 por 2, divide por 3. Se você quiser conferir, faz a divisão. Por 4 também, porque 4 vezes 9 é 36. Por 6, porque 6 vezes 6 é 36. Aí não é divisível por 7, não é divisível por 8, é divisível por 9, porque 4 vezes 9 é 36. Não é divisível por 10, porque não acaba com 0. Não é divisível por 11, é divisível por 12, porque 12 vezes 3 dá 36. É divisível por 18, porque 18 vezes 2 dá 36. E depois pelo próprio 36. Então, esses são os divisores de 36. Vejam que conforme os números vão aumentando, eles vão tendo mais divisores, né? Tirando os números primos, né? Porque os números primos, eles só têm divisores 1 e eles mesmos. Bom, então nós entendemos agora como é que a gente escreve o conjunto dos divisores de um número. Feito isso, nós vamos escrever, então, os divisores de 45 e de 50 e vamos encontrar qual é o maior divisor comum entre eles. Vejam, o maior divisor comum entre eles. O MDC, maior divisor comum, máximo divisor comum. Então, primeiro a gente vai escrever o conjunto dos divisores de cada um deles, do 45 e do 50, depois a gente vai ver qual é o maior divisor, que é um número comum entre os dois conjuntos. Vamos lá. Primeiro divisor, então, é o número 1. O 45 não divide por 2, porque não é par. Divide por 3, que dá 15. Não divide por 4. Divide por 5. Não divide por 6. Não divide por 7. Não divide por 8. Divide por 9. Não divide por 10. Não divide por 11. Não divide por 12. Aí ele vai dividir por 15 e pelo próprio 45. Agora, o 50. O 50 por 1... Ih, ficou feia essa chave. O 50 por 1, por 2, porque é par. Não divide por 3, não divide por 4, divide por 5, não divide por 6, não divide por 7, não divide por 8, não divide por 9, divide por 10, porque acaba com 0. Não divide por 11, por 12, por 13, por 14, por 15, por 16, por 17, por 18, por 19, por 20. Se você for fazer os testes das divisões, você vai encontrar sempre algum resto, não vai encontrar resto zero. O próximo número que vai estar no conjunto dos divisores vai ser o 25, porque o 50 dividido por 25 vai dar 2. E depois disso, o próprio 25, o próprio 50. Então, acabaram os divisores de 50. Agora, nós vamos fazer o que o enunciado pediu, né? O que falou ali. Encontrar o maior divisor comum entre eles. Vejam que o maior divisor comum entre 45 e 50 foi o número 5. Então, nós podemos dizer que o MDC entre, vou representar assim, o MDC entre 45 e 50 é igual a 5. Então, escrevendo o conjunto dos divisores de 45 e escrevendo o conjunto dos divisores de 50, nós encontramos que o máximo divisor comum entre eles é 5. Vamos ver outros exemplos. Utilizando o conjunto dos múltiplos dos números, mostre quem é o MDC entre 15 e 49 e depois 16, 36 e 48. Então, vamos lá. Bom, primeiro vamos escrever os divisores de 15. 1, 3, aí por 4 não dá, por 5 dá, por 6 não dá, por 7 não dá, por 8 não dá, por 9 não dá, por 10 não dá, por 11 não dá, por 12 não dá, por 13 não dá, 14 não dá, por 15.
Vejam que o conjunto dos múltiplos que tem num vídeo do meu canal, nós vimos que o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. A gente pode ficar fazendo múltiplo infinitamente. E o conjunto dos divisores, ele é limitado, ele tem fim, né? Então, o conjunto dos múltiplos, ele tem um certo número para cada número que a gente está calculando o conjunto. No caso do 15, nós encontramos apenas 4 divisores. Vamos ver, então, agora os divisores de 49. 49, se você for procurar os divisores dele, você vai encontrar o 1, o 7 e o próprio 49. Bom, o que nós queremos encontrar, então, né? O divisor comum, o maior divisor comum entre os números. Vejam que, neste caso, o maior divisor comum encontrado foi 1. Então, o MDC entre 15 e 49, entre 15 e 49 é 1. Normalmente, quando a gente faz o MDC em alguns exercícios, né? Dificilmente vai ter o número 1, mas eu quis colocar esse exemplo com 1, porque às vezes, quando o aluno tem que fazer em algum exercício e a resposta é 1, ele sempre acha que não é 1. Então, eu já coloquei um exemplo de propósito que o número 1, ele pode servir como resposta sim, porque ele está no conjunto dos divisores. Então, se você procurou os divisores e o único que encontrou comum é 1, ele é a resposta. Então, é 1 e está certo. Vamos ver agora os divisores, o maior divisor comum entre 16, 36 e 48. Vou pegar o preto, que fica mais forte. 16. 1 dá por 2, não dá por 3, dá por 4, não dá por 5, não dá por 6, não dá por 7, dá por 8. Não dá por 9, não dá por 10, não dá por 11, não dá por 12, vai dar pelo próprio 16. O 36 dá por 1, dá por 2, dá por 3, dá por 4, não dá por 5, dá por 6, não dá por 7, não dá por 8, dá por 9. Aí depois ele vai dar por 12, por 18 e por 36. Vamos ver agora o 48. Dá por 1, dá por 2, dá por 3, dá por 4, dá por 6, dá por 8, não dá por 9, não dá por 10, não dá por 11, dá por 12, dá por 24 e dá por 48. Bom, então, escrevendo os divisores, agora nós vamos ver qual é o maior divisor comum entre eles. O maior divisor comum entre 16, 36 e 48, nós vamos encontrar que é o número 4. Vejam que o maior que tem em comum entre eles é o 4. O 8, ele está aqui no 16, ele está no 48, mas ele não está no 36. Então, ele não vai entrar como resposta, né? Então, o maior comum entre os três números vai ser o número 4. Então, nós escrevemos como resposta que o MDC, o máximo divisor comum entre 16, 36 e 48 é igual a 4. Com isso, você aprendeu, então, a escrever o conjunto dos divisores de um número e a calcular, através do conjunto dos divisores, o MDC entre os números. Eu te agradeço por ficar comigo até agora e peço que você assista ao vídeo 2, onde eu vou mostrar uma outra forma de encontrar o MDC.